Faz tempo que eu não faço live, né? Faz tempo. Aí hoje decidi vir aqui fazer uma live com vocês pra me maquiar, pra gente se maquiar juntos. Já tomei banho, já lavei meu cabelo, todo dia eu lavo meu cabelo. E vamos maquiar. Aí eu tô achando meu cabelo super bom. Eu tenho mega, né, gente? Ó, esse é meu cabelo, esse é meu. Esse é meu. Aí esse grosso aqui é o mega, ó, tá vendo? Mas meu cabelo é compridão. Só que tá bonitão. Eu tava pensando em tirar o mega. Não sei se eu tiro. Comenta aí se você acha que eu tiro. Quero saber o que você acha. E agora eu tô fazendo uma maquiagem um pouco mais leve. Mais leve ainda do que eu fazia. Eu não tô passando o pó, né? Que eu não uso base. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu não uso base. Então, eu uso pó base, que é esse aqui da MAC. E eu não tô mais passando em todo o rosto. Eu tô... Vou mostrar, que acho que é melhor, né? Então, primeiro, agora, o que eu faço? Eu passo o blush. Vou começar já com blush. E eu tava vendo uns vídeos aqui e me deu uma vontade de comprar iluminador, sabia? Nossa, me deu vontade de comprar iluminador, porque nunca usei iluminador, não sei usar também. Mas aí, olha, não faz nem... Não faz nada, por isso que eu pego e raspo aqui. Aí eu pego e raspo assim, ó, com a tesourinha, pra ficar mais cor. Esse blush aqui, ele é uma marca maravilhosa, é caríssimo, mas ele não pigmenta. Acho que a cor é pra ser assim mesmo, né? Uma coisa mais suave. Ó. Ai, obrigada pelo coraçãozinho. Gente, eu não sei como é que ganha dinheiro em live, mas se alguém puder me ensinar, quero ganhar. Porque eu não faço live e quando eu fiz, não ganhei nada. Então, não sei nem pra que serve direito. Mas aí vejo tanta gente falando, ai, live dá dinheiro e tal. Ó, assim tá melhor, né? Ele dá mais, ó, tá vendo? Pigmenta mais. Porque eu raspei ali, porque senão ele nem pigmenta. Esse blush aqui é da Estée Lauder. Ele me custou acho que 300 e poucos reais. Louco de caro. Muito caro. Eu tinha comprado um da outra vez, mas ele era mais escuro o tom. Não era esse tom aqui. Esse tom é muito clarinho. Mas ok, ficou bom, né? Aproveito cada migalhinha. E ó. Gente, eu não consigo ler, tá? Se tiver mensagem ali, eu não consigo, eu vou ter que pôr o óculos pra ler. Daí depois eu vejo. Eu vou vendo, né? À medida que a gente tá aqui, eu vou vendo. Então, pra quem não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem já me conhece, que bom ter você aqui. Abri uma live, faz tempo que eu não fazia live, só que eu tô de férias, então fica mais fácil fazer. Então, vamos ver se eu volto a fazer de novo. O que tava ali? Tu é mulher de prédio. Como assim, mulher de prédio? Não entendi. Igual piar de prédio? Mas por quê? Não entendi esse comentário. Aliás, eu não sou nada de prédio, só pra você ter uma ideia. Eu vivi minha vida em uma casa e hoje eu moro aqui em prédio, mas eu sustentei toda a minha família durante anos. Eu esqueci de mim, não cuidei de mim. Se tem uma coisa que eu não sou, é uma mulher que não tem batalha, que não tem luta, que tá ali acostumada a ficar de boas. Não, nada a ver, nada a ver. Eu só fui cuidar de mim depois dos 50 anos. Bom, quem me segue sabe, né? Então vamos lá. Eu achei um negócio bem legal, que eu gostei, que é esse lápis aqui de sobrancelha da Dylos. Eu amei. Eu amei isso aqui, sério. E eu tava com medo de comprar.
Como eu tô fazendo a recuperação da minha sobrancelha, você pode dizer a receita porque no vídeo não diz que receita, meu amor. A receita da escovinha diz sim, eu digo várias vezes, gente. A escovinha, vamos lá então. Aqui, eu prefiro fazer com a escova assim, com a pele seca, tá? Eu prefiro. Mas aí, quando eu uso algum creme, fiz com creme pra vocês verem, eu usei o Hipogloss. Não faz todo dia, não, todo dia nem pensar. Eu usei o Hipogloss, perdão, e o óleo de rícino. Então, assim, gente, é uma vez a cada 30 dias e olhe lá. Porque não é pra você ficar estragando a sua pele. Eu posto bastante a técnica da escovinha, porque é o que atrai as pessoas a me seguirem, porque assim eu consigo uma audiência maior. E quanto mais pessoas eu conseguir, maior o meu alcance. Mas eu sempre deixei claro, não é pra fazer todo dia, não é. De jeito nenhum. Porque nem faz bem fazer todo dia. E nem toda semana. Aí tem gente que coloca que faz direto. Eu, sinceramente, a minha experiência me diz uma vez a cada 30 dias. E por quê? Porque a nossa pele, ela se renova a cada 30 dias, mais ou menos. Então, uma vez que você mexeu, ela precisa se recuperar, ela tem que ter pelo menos esses 28 dias de recuperação. Se você ficar mexendo, você vai acabar estragando. Então, eu não faço isso. E olha, eu aprendi a sentir a minha pele. Você tem que aprender a sentir a sua pele. Então, tem épocas que eu não consigo fazer nem esfoliação, nem escovinha, porque eu sinto a minha pele mais fragilizada. Então, a gente tem que primeiro conhecer a pele, tá? Conhecer. E segundo, fazer com cautela as coisas, sem pressa. Não adianta você querer um resultado assim, porque resultado assim, acho que é só plástica, né? É só plástica, acho que não adianta a gente ficar acreditando que, massagem, os pontos da juventude que eu gosto de ativar, que eu acho importante, porque são pontos de acupuntura comprovados no nosso rosto, que vai estimular uma circulação, que vai soltar uma musculatura, tudo isso ajuda, mas nada disso vai fazer milagre, a gente tem que ter a consciência disso, né? Eu mesma fui a uma dermatologista esses dias, que ela puxou, assim, nem quero puxar aqui, ela puxou, disse que eu tô precisando fazer blefaroplastia aqui também, né, já tá solto. Então, uma hora a gente vai ter que apelar pra uma plástica, tá? Vai ter que apelar. Linda, obrigada. Eu vivo em Portugal, ai que maravilha, né? E minha pele oleosa. Então, pra pele oleosa, eu acho super bacana óleo, mesmo pra pele oleosa. Eu tenho uma amiga que também, ela tem a pele oleosa e ela começou a usar o óleo. Co-host não. Ai, gente, eu não sei o que é co-host, então não vou aceitar. Eu indiquei pra ela esse óleo de girassol, porque ela tem a pele oleosa, mas o óleo, ele não deixa a sua pele mais oleosa, não deixa. O óleo, ele ajuda a controlar a oleosidade, por incrível que pareça. Claro que você não vai encher de óleo, mas a pele, quando ela é oleosa, você tem que lavar. Eu usava muito um tônico adstringente. Eu nunca tive pele oleosa, tá? Mas eu gosto desse tônico, ele remove a oleosidade. E daí você passa uns pinguinhos de óleo de girassol. Nossa, fica perfeita a sua pele, perfeita. E também a maquiagem, gente, o pó, ele ajuda a tirar um pouco disso. Então eu sempre usei muito óleo, sabe? Como levantar as bochechas no bigode chinês? Então, tudo isso que você faz, né? Essa técnica da escovinha, sempre também eu acho muito, muito, muito importante lembrar que a pele tem memória. Então, não massageie para baixo, não faça nada para baixo. Sempre, tudo que você fizer, passou creme para cima. Tudo que você fizer para cima, maquiagem para cima. Eu vejo as meninas passando maquiagem, fazendo assim. Não, eu sempre faço para cima, sempre para cima. Porque a pele tem memória, então ela não vai cair, não vai desabar, tá? E assim, repito que milagres não existem. A gente faz o que dá e a gente vai controlando à medida que dá. Eu aqui já tô querendo fazer alguma coisa porque tá me incomodando esse pescoço. Vamos ver. O que acha daquelas máscaras que no queixo da marra? Então, olha,
Eu tirei um nódulo aqui, tá? E eu tive que usar essa máscara. E sinceramente, pra mim, eu não sei se o que piorou foi o fato de eu ter tirado aquele volume, porque eu tinha um volume bem grande aqui. E daí, claro, ó, tá vendo a diferença? Porque quando você tem o volume aqui, ele segura. A hora que tirou o volume, deu uma queda, né? Eu imaginei que isso ia acontecer. Eu imaginei, então eu falei isso pro meu médico. Ele falou, não, claro que sim, né? Mas eu usei essa máscara e eu acho, gente, que se fosse só apertar, eu acho, né? Eu até pedi uma amostra do TikTok agora, vai vir. Essa amostra foi aprovada. Vocês sabem que nunca aprovam as coisas pra mim, né? Eu peço as amostras e tudo me é negado, tudo eles negam. Oh, que difícil ganhar um dinheiro nessa internet, viu? Difícil. Mas aí, desculpa, eu pedi essa amostra dessa máscara e foi aprovada. Porque uma amiga minha, ela quer testar. Ela me perguntou, o que você acha? Eu, sinceramente, eu acho que ficar apertando não vai resolver, né? Não acredito que resolva. Imagine, senão todo mundo fica apertando tudo. Não acho que resolve. Então, eu vou receber essa máscara agora, vou ter que gravar um vídeo, né? E depois Ai, não sei o que falar, porque, gente, eu não sei mentir. Então não adianta, se você me pagar, sei lá, 100 mil reais pra eu mentir, eu vou me dar mal, que eu não sei mentir, sabe? Não sei. Então, o que eu acho que não funciona, eu não vou saber falar que funciona. O que recomenda para linhas de expressão? Eu tenho linhas de expressão, ó, tá vendo? Tenho. Todo mundo tem. O que eu recomendo? Tranquilidade, porque todo mundo tem. O que eu entendo? A gente tem que perceber que primeiro a nossa expressão, eu acho que a jovialidade, que é o que eu prego, essa jovialidade na minha idade, né? É energia, é estado de espírito, não é você não ter coisinha aqui, porque ó, eu tenho, gente, tenho, ó, e tenho bastante, não é pouco não. Então não é não ter linha de expressão. Você vai ter. Como que você pode suavizar? Fazendo a técnica da escovinha corretamente, não ficar esfolando sua pele, né? Então fazendo um pouquinho de esfoliação. Suplemento eu acho fundamental. Comer proteína eu acho que é o, sabe? É o que vale nessa vida. É você comer bastante proteína. Eu sempre comi muita proteína. Muita. Minha vida toda eu comi muita proteína. Então eu acho isso assim muito importante. E você não ficar se enchendo de cremes. Eu sou contra se encher de coisa. E essa é a verdade, tá? Então, aí, o que eu recomendo para linhas de expressão? O que eu recomendo? É isso, alimentação boa. Assumir que você tem linhas de expressão e vai ter, porque todo mundo tem, não tem como não ter. Se gostar assim mesmo. E fazer uma hidratação com óleos, isso aí ajuda muito. Então você... Hailey, eu queria fazer vídeos de ASMR, mas eu queria, sabe? Eu queria muito fazer. Eu tinha muita vontade de começar a fazer só ASMR, ASMR. Mas, gente, eu trabalho, eu sou professora, eu não tenho tempo. Então eu não consigo tempo, ainda mais agora que eu tô tentando administrar TikTok, Instagram. Qual suplemento? Tá, já falo de suplemento. Então eu tô tentando administrar TikTok, Instagram, comecei no YouTube. Se você não me segue no YouTube, vai lá e me segue, porque me ajuda muito. Então, Facebook, voltei a exagerar lá no Facebook com as postagens. Sabia que tem uma mulher que ela fica postando os meus vídeos e ela tá com 760 mil seguidores no Facebook? E eu fiquei tão chateada porque ela usa todos os meus vídeos, gente. E daí eu fui lá e denunciei e o Facebook não fez nada, porque diz que não é irregular. E eu nunca postava meus vídeos no Facebook porque eu achava que o Facebook era ultrapassado e tal. Aí a mulher lá usando meus vídeos e se passando por mim e continua lá. E dela, eu mandei mensagem pra ela, ela simplesmente me bloqueou, acredita? Inacreditável. Enfim,
vamos falar sobre suplemento. Que suplemento que eu recomendo? Tá, primeiro de suplemento. Primeira coisa, cuidado com suplementação. Não é pra sair tomando tudo e achar que, nossa, eu vou tomar suplemento, vou rejuvenescer, não sei o quê. Por quê? Porque eu acho que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. E também, não só pelo fato de fazer mal, mas exageros desnecessários. Então, primeiro, o que eu acho que é preciso fazer? Você tem que fazer, você daria aula... você dá aula do quê? Eu dou aula de inglês. Sou professora de inglês. Então, assim, suplementação. Eu tomo quando eu me sinto, por exemplo, assim, eu acho que eu tô precisando... Bom, vamos dependendo do que é. Se for pra cabelo branco, é outra coisa. Mas suplementação que eu faço, por exemplo, nossa, eu tô com imunidade baixa, eu tô precisando de uma força, de uma energia, tá? Vou lá e tomo, né? Eu tô tomando agora esse aqui, própolis com Q10. Q10 não. Própolis com zinco e D3, e o Q10 com trio magnésio. Tô tomando agora. Mas porque eu tava muito cansada, tava pegando gripe direto na escola, as crianças toda hora gripadas, né? Eu dou aula pro 3º aninho. Então, assim, tava difícil, tava assim numa fase difícil, aí começo a tomar isso aí. Mas aí, gente, eu dou pausa das outras coisas, porque eu tomo suplemento pra menopausa. Eu tenho sintomas, assim, horríveis da menopausa, desde que eu entrei na menopausa. Na verdade, eu entrei na menopausa com 39 anos. Mas os sintomas começaram com 50, tá? Então, há 6 anos, 7 anos, vai fazer agora, mês que vem, já é meu aniversário, que eu tenho sintomas, assim, horríveis de menopausa. Calorão, cansaço, esquecimento, infecção urinária, ressecamento vaginal, irritabilidade, insônia. Gente, sério, tudo que você pode imaginar. Então, eu tenho muitos sintomas. Aí, eu faço bastante suplementação por conta disso, com amora miura, com maca peruana, com isoflavona, tenho hipotiroidismo, aí diz que não pode tomar isoflavona. Eu tenho 56, vou fazer 57. Então... Quem me perguntou? A Índia, né? Isso, tenho 56. Gente, eu não enxergo muito sem óculos, tá? Tô tentando ler. Então, eu tomo muito suplemento. Mas aí eu tenho que parar, porque eu não vou tomar esses aqui junto com aqueles. Aí tem o metilfolato. Como que é a história do metilfolato para não ter cabelo branco? Vou lá contar pra vocês. O cabelo branco, o que aconteceu? Quando eu nem pensava em ter cabelo branco, acho que eu tinha o quê? Uns 38, 40 anos, sei lá. E eu olhava na internet, daí eu via as pessoas falando, cabelo branco, toma metilfolato, nananã. O médico já tinha me receitado metilfolato porque eu tenho uma anemia hereditária. Eu não sou brasileira, eu sou nascida na Romênia. E eu vim de lá criança, né? Minha família veio fugindo do comunismo. E eu vim já com essa doença, porque lá na Romênia não se mistura muito as raças, né? E acaba criando problemas, né? Daquela mistura só entre si. E daí eu já venho com essa história de anemia hereditária desde novinha. Meu irmão também, meu pai tinha isso na família dele, minha mãe não. Se eu casasse com um homem que tivesse isso, meus filhos poderiam nascer com aquela hemofilia, que tinha necessidade de ficar fazendo transplante, sabe? Senão a pessoa não vive. Então é uma situação assim bem complexa. Então os médicos já me indicavam a tomar ácido fólico desde nova, mas eu não tomava. Não tomava. Por quê? Porque a gente evita, né? A gente evita medicamento, a gente evita suplemento, a gente evita tudo que não tem necessidade, não é verdade? A gente não quer sair tomando remédio. Então, não tomava. Aí eu vi os médicos falando assim, nossa, você não quer ter cabelo branco? Toma metilfolato, nananã. E eu vi a informação, falei, tá, mas eu não preciso, não tenho cabelo branco. Só que daí, quando eu cheguei lá perto dos 50, eu comecei a ver cabelo branco. Minha sobrancelha começou a ficar branca. Meu cabelo começou a ter fios assim inteiros brancos, né? Eu faço luzes no meu cabelo, ó, porque meu cabelo, a cor natural dele é essa aqui, ó. Ele tá mais escuro do que tá vendo? Do que ele era.
Ele não era assim tão escuro, meu cabelo sempre foi loiro cinza. E ele tá muito mais escuro, porque eu tomo metilfolato. Então, quando começou o branco, aí eu comecei a tomar. E daí ele não evoluiu, sabe? Claro, tem alguns brancos? Tem, mas é bem pouquinho. E aí eu descobri como frear, porque começou a vir cabelo branco e parou. E eu tomando metilfolato. Então, metilfolato e associações. Agora eu tô tomando dessa marca, mas tem outras marcas que são boas também. Eu tomei, esse aqui é com metilcobalamina, mas eu tomava com cianocobalamina, que pra mim super funcionou. Então, eu tomei durante anos e percebi que realmente... Deixa eu ver se minha sobrancelha ficou boa. Percebi que realmente... eu tô deixando crescer ela. Vamos ver se eu consigo recuperar. Realmente funcionou pra eu não ter mais cabelo branco, sabe? Realmente funcionou. Deixa eu ver quanta gente. Nossa, 76 pessoas. Gente, que lindos, tanta gente aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Fico muito feliz. Queria tentar fazer mais lives, queria mesmo. Mas a vida de prof não é fácil. A gente não tem tempo. Como eu queria me dedicar só à internet, sabe? Oi, Laurinha, você tá aqui, meu amor? Como eu queria me dedicar só à internet, gente? O dia que eu conseguir ganhar dinheiro aqui, porque eu não ganho nada, tá? Assim, os ganhos que eu tenho são muito pequenos e tudo graças a seguidoras que me orientaram, que me ajudaram. Teve uma pessoa que uma vez entrou e falou assim... Marília é o nome dela, nunca mais vi a Marília, lá no Insta. Ela falou assim, Verônica, por que você não vira afiliada da Shopee? Eu falei, ai, nem sei fazer isso. Dela, não, olha só, não é difícil, tenta lá, faça isso, que daí você coloca os teus links e tal. Tá, gente, fiz, dá um dinheirinho? Dá, mas não dá, tipo, não dá um salário por mês isso. Dá um dinheirinho, né? E daí eu comecei a fazer isso. Aí, no TikTok aqui, eu fiquei anos com eles desconfiando de mim e me denunciando e me prejudicando, e meus vídeos não eram entregues e eles bloqueavam meus vídeos e não sei o que. Na época eu lembro que eu cheguei a ganhar tipo $10 aqui no TikTok. Eu falei, nossa, R$50, né? Falava, nossa, aí tá, parei de ganhar porque meus vídeos começavam a bloquear, eles diziam que não era... eu não lembro agora, que não era legítimo, que não era não sei o que, eu não lembro exatamente as coisas, mas sempre tinha uma denúncia, eu ficava lá tentando abrir recurso e não conseguia. E uma vez eu divulguei assim, mas não foi por maldade, eu nem sei por que me multaram lá, me deram tipo uma penalidade, porque eu divulguei um lugar que ia ter uma aula de dança, sabe? E eu coloquei o celular da pessoa, mas não foi assim... E eu acho que não podia pôr celular, não sei. A gente nem sabe o que pode e o que não pode fazer na internet, né? Aí me bloquearam e não entregavam mais meus vídeos e dizia que minha conta ia ser suspensa. E eu meio que não dei muita atenção mais pro TikTok por um tempo. Agora voltou a crescer, né? Devagar, tá crescendo. Aí eu faço um pouquinho desse TikTok Shop, né? Mas também eu tava olhando esses dias, eu não sei, eu acho que é muita alugação, sabe? As pessoas ficam... Ai, não consigo ler, gente. Boa tarde, que blush linda. Ai, que bom que você gostou. Então, assim, eu acho muita alugação esse negócio de gente que coloca assim, nossa, o TikTok Shop dá R$10 mil por mês. Gente, cuidado com isso aí, porque aí vem lá, eu acho que eles ganham justamente com essa ânsia que as pessoas têm, achando que vão conseguir, que só tem que gravar 10 vídeos por dia, sei lá, né? Mas eu vejo coisas assim, eu ganho R$10 mil no TikTok Shop. Gente, se eu consigo R$40 no TikTok Shop é muito, porque a comissão é centavinhos. E ontem eu tava olhando que aparecia assim, olha o jeito que aparecia assim, 2 óleos de girassol que a pessoa comprou, aí aparecia comissão, não era cancelada, tinha outro nome, comissão, zerada. Aí eu fui ver porque dizia assim, sua comissão foi zerada ou não sei o que. Aí tinha as compras que não tinham sido efetivadas, aí tem outras, isso a gente nem entende por que a comissão foi zerada, sabe? Então assim, eu acho que é meio enganoso isso aí. Aí tem pessoas que falam, nossa, você ganha um dinheirão fazendo live. Aí tá,
fazendo live, tô sem filtro, que filtro, gente? Eu não uso filtro solar, tá? Não uso, nunca usei, porque eu sou alérgica a filtro solar desde que eu comecei a vida de maquiagem. Eu não posso usar filtro solar, porque eu sempre tive alergia. Mas como que é a minha alergia? A minha alergia não é assim, dá um monte de coceira, da urticária. Não. A minha alergia é o olho começar a pesar. Eu tenho esse inchaço assim, nos olhos, se você observar, aqui inchado, né? Eu tenho esse inchaço e eu acho que esse inchaço é de alergia, tá? Eu já fui mais inchada, teve épocas da minha vida que eu tava muito inchada, sabe? Talvez seja do fígado, eu não sei dizer. Já fui médico, eles também nunca sabem. Eu acho tão assim, né? Médicos, eu não quero falar mal de médico, né? Porque afinal de contas eles estudaram pra isso. Mas eu vejo que muitos médicos às vezes não sabem o que tá acontecendo. Nem eles sabem. Esses dias eu fui numa dermato, porque eu tô com um grosseirão na minha... Eu também muito inchaço por causa da maciante. Você tem certeza que é por causa da maciante? Porque eu não consegui identificar o que é no meu caso, sabe? Mas aí fui na dermato com esse grosseirão que eu tô na perna. E a primeira dermato falou, é da vacina da Covid. Isso aí é uma reação da vacina da Covid. Eu falei, tá. Ela me deu corticoide, não sei o que. Passou e depois voltou. Aí fui no outro dermato. Ele falou, isso é uma alergia. Alergia não. Ele falou, isso é uma dermatite da idade, de senilidade, de velho, né? A pele seca. Me deu um monte de... essa máscara aqui, essa máscara é da Clinique, é a melhor que tem, amo, e não me dá alergia. Aí ele me deu um monte de hidratante e falou que se eu passasse hidratante ia sarar. Passei, não adianta nada. E uma coceira. Aí comecei a passar vinagre, me ajudou com a coceira. Aí fui numa outra dermato. Aí não, fui em outro homem. Aí esse outro falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma biópsia. Eu falei, meu Deus, biópsia por quê? Câncer? Ele falou, não, é que com a biópsia a gente consegue retirar a camadinha e daí a gente consegue ver o que é, se é um fungo, se é uma bactéria, se é, né, o que é exatamente. Aí tá, só que eu não conseguia marcar biópsia nesse lugar que eu fui, era num hospital, sabe? Não conseguia marcar essa biópsia, não conseguia porque não tinha horário. Aí peguei e marquei uma outra dermato. E ela falou, tá, eu mesma faço a biópsia, mas você tem que ir lá no hospital, eu vou dar 2 pontos. Quando ela falou 2 pontos, ela vai tirar. Não, aí eu falei, eu não quero fazer esse negócio. Mas aí eu falei pra ela, tá, doutora, e se você descobrir o que é? Se você descobrir o que é essa dermatite, vai influenciar? Ela falou assim, então, na verdade, a gente tem muitas doenças que a gente não sabe o tratamento. Existem várias doenças que não conhecemos tratamento. E não vai influenciar muito no tratamento, ela disse. Porque é uma pomadinha que você vai passar. Então eu pensei assim, sabe? Aí eu pensei, não vou. Por enquanto, né? O que eu tô fazendo com essa minha dermatite da perna? Que é só na perna esquerda. Aí daí teve um outro dermato que falou que podia ser venoso, que podia ser do retorno venoso. Eu pesquisei sobre isso, realmente fazia sentido. Mas aí eu fiz o ecodoppler, não deu nada, não tenho nada venoso, então... Mas eu usei umas meinhas de compressão e meio que funcionou, sabe? Enfim. Agora, o que eu tô fazendo que tá me ajudando? Primeiro, eu parei todos os suplementos. Todos. Porque às vezes é uma alergia do suplemento, né? Então eu parei tudo. Inclusive o metiofolato. Parei. E vou ficar um tempo sem pra ver. E óleo de girassol muito bom. Total, muito bom mesmo. E daí, parei os suplementos. E tô passando uma coisa que eu vi na internet, que às vezes não é muita... Aí, esses dias eu li uma mulher falando, não é pra fazer isso, mas eu tô fazendo. Eu tô passando dipirona na minha perna ali. E o que acontece, gente? A dipirona não me deixa coçar. Ela parou minha coceira. Então eu tô passando. Aí ontem, que eu li antes de ontem, que uma mulher falou, não é pra passar dipirona, porque não tem nada comprovado, porque ela não é feita pra pele, porque não sei o que. Eu vi gente que falou, quando eu tive fungo na unha do pé, e eu consegui sarar, graças a Deus, sumiu o fungo. Eu
eu vi gente falando assim, passa de pirona. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. E daí agora com essa dermatite eu pensei, sabe do quê? Vou passar essa de pirona. E passei a de pirona. E, gente, 2 dias eu fiquei sem coceira nenhuma, eu não cocei nada. Aí ontem eu falei, não vou passar de pirona. Não vou passar de pirona porque a mulher falou que não era pra passar, que não é feito pra isso, não vou passar. Aí peguei e não passei ontem. Gente, ontem começou a coçar. Falei, ai, senhor, então eu vou passar de pirona agora. Já botei na minha cabeça, vou passar uma semana de dipirona pra ver se não coçando. Eu passei óleo de girassol, sabe? O óleo de girassol também me ajudou, mas não chegava a sarar, sabe? Não sarava. Já faz 1 ano que eu tô com esse negócio, gente. Isso tá me irritando, porque eu li assim, eu li um monte de relatos de gente agora, porque quando você procura uma coisa, parece que tudo... Dipirona líquida, eu comprei, quer ver? Deixa eu mostrar. Ó, eu comprei uma dipirona, sim, na farmácia, e daí eu... Nossa, mas olha como que já tá acabando. Daí eu pingo ela na mão e passo ali, sabe? Tem que ser líquida, né? Comprei essa aqui só pra isso. E tô passando. E... Ai, agora me perdi. Me perdi o que eu tava falando. Eu vou passar 7 dias agora de pirona pra ver se eu não coço. Pra ver se eu não coço. Porque daí, na inteligência artificial, eu perguntei pro chat GPT, ele falou que era pra eu... Ai, obrigada pela rosa. O que eu faço com rosa, gente? Que vale dinheiro? Eu não sei como é que é isso, sério, eu não sei. E daí, a inteligência artificial mandou enrolar a perna com uma faixa pra eu não coçar. Eu falei assim, mas como? Vou ficar enrolando a perna? Não, sabe, é muito empenho, assim, não dá. E daí quando coça, ontem minha amiga falava assim, para de coçar. E eu falava, mas tá coçando. E tá coçando, eu coço. Ela, mas não pode coçar. Eu coço. Babosa, então, mas babosa eu já passei, não adiantou. Não resolveu. Gente, eu passei tudo que você pode imaginar. Uma coisa que eu ainda não passei, que a minha amiga falou ontem, é a minâncora. Minâncora eu não passei ainda. Então, não sei. Talvez eu compre minâncora e tente passar. Mas eu já passei pasta d'água, eu já passei hipoglós, eu já passei óleo de girassol, eu já passei vaselina, eu já passei pomada contra vermes, que o médico me deu. Eu já passei corticoide, eu já passei mupirocina, que é antibacteriano. Eu já passei antimicótico. Gente, eu já passei tudo. É comer babosa, tomar, né, aquele líquido. Eu não tenho a planta, gente, eu moro em apartamento hoje. Tenho muita limitação quanto a isso, mas comprar aquela babosa, né? Sabe que uma vez eu tomei, eu tive uma questão intestinal de alergia, que eu ficava muito estufada, assim, sabe? Mas, gente, era tão estufada que eu não conseguia fechar a minha calça jeans. Tão estufada que eu ficava, era uma sensação horrível. E não sarava com nada. E daí eu comprava babosa, essas da Forever lá, que é um absurdo de caro. Depois surgiu da Raco. E daí eu tomei, sabe? Tomei essa babosa, acho que uns 6 meses. Gente, eu gastei uma fortuna. Mas eu sarei. Sarei desse inchaço. Sarei tipo uma desbiose, acho que era, sabe? Sei lá. Eu sei que eu sarei. Dr. Leir Ribeiro diz que todo problema de pele começa no intestino. Então, gente, o Dr. Leir Ribeiro, eu sempre gostei muito dele. Os médicos falam muito mal dele, né? Eu acho que ele fala muita coisa que a gente consegue aproveitar. E muita coisa a gente tem que ver com cautela também. Mas eu gosto também dessas... É que assim, pense comigo. Eu acho que também essa promessa do Leir Ribeiro, que ele fala assim, vitamina cura, né? Claro que a gente quer que isso aconteça. Claro que a gente quer acreditar que se você tomar vitamina... Mas ontem, eu tenho um amigo que é médico, né? Que ele é meu amigo há 40 e poucos anos já. Que a gente se conhece desde sempre. Ele se formou médico, ele me acompanha, ele é muito, muito meu amigo. E ontem ele dava risada da gente, porque daí minha amiga falou assim pra ele, então, Marcos... Marcos é o nome dele. Marcos, se eu tomar uma água, se eu colocar o cravo de molho ali... Minha mãe só tem alergia a perfume. Eu tô começando a ficar com alergia a perfume também, sabia? Dizem que é da menopausa, né? Não sei. Aí ela falou assim, se eu tomar água de cravo, eu coloquei um pauzinho de canela, não sei o quê. E
faz bem? O Marcos, ele riu, ele falou, é nutriente, mas não é remédio. Esse rímel aqui é da Clinique, gente. É da Clinique, é o único que não me dá alergia. Ele é caro, mas é o único que não me dá alergia, ó. Clinique, adoro ele. Então, os médicos não acreditam muito nessa coisa de se curar com vitamina, né? Mas aí eu fui num médico integrativo, que ele mediu todas as minhas vitaminas. Daí ele falou que a minha suplementação tava boa, tava funcionando, sabe? Ah, você não sabia do que era, Bernadette, é isso? Só que o médico não resolveu. Era alergia a perfume. Tá, e daí como é que você conseguiu tratar? Agora eles estão usando os perfumes e não tem mais alergia, graças a Deus. Tá, mas como que ela resolveu essa alergia aí? Conta de novo que eu perdi ali o teu relato. Nossa, imagine você conseguir... Imagina você conseguir usar uma coisa que você não consegue usar há anos, né? Legal. A gente ficava desesperada aqui dentro de casa com ela. Tá, e daí o que ela fez? Me diz, qual que foi como que você conseguiu? Ah, você diz na igreja? É isso? É isso que curou ela? Você fazer um voto com Deus? É isso que você tá falando? Então... A gente fez um voto com Deus e ela louva na igreja. Tá, entendi. Então você acha que você curou isso indo na igreja? Gente, eu acho que a nossa fé realmente, né, remove montanhas. Eu acho que a gente consegue muita coisa através da fé. Eu acho que o lado psicológico tem muito a ver, né? Mas eu não sei até que ponto a gente consegue curar mesmo uma questão dessa indo na igreja, né? Eu tenho aqui uma igreja bem pertinho aqui de casa, que eu já tive vontade de ir várias vezes, sabe? Mas eu não fui ainda. Ainda fico meio, sabe, na dúvida. E porque eu acho que Deus, ele tá com a gente, não importa o lugar, não importa onde você está, não importa a igreja que é. Eu acho que qualquer lugar é lugar, sabe? Pra você falar com Deus, pra você ter essa coisa de comunhão com Deus e pra mim também o mais importante, e vou falar o que eu acho, tá? O meu pensamento. O mais importante é você ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem sentimentos bons, que se preocupa com os outros, sabe? Eu acho que tudo isso é mais importante do que você frequentar uma igreja e de repente não ter os sentimentos que deveria ter, sabe? Não sei mesmo. Porque você tem um chamado, viu? Você é uma pessoa escolhida, Deus que tem. Então, mas você é escolhido, mas Deus te escolhe na sua casa, eu acho, sabe? Deus te escolhe onde você estiver. Você não tem que ir para determinada igreja, sabe? Porque todas as igrejas, o Deus é o mesmo, né? Todas elas. Então eu acho que, na verdade, a tua fé é ok. Se você se encontrou numa igreja, se você foi num lugar, se você, né? Mas você escolhe uma pra você ir. Passa na sua casa um voto com ele, também faz parte. Ah, isso mesmo, então. É isso que eu acho, sabe? Porque eu fui em várias igrejas já, sabe? A minha família ela é de origem judaica, da Romênia. A gente não tinha hábitos religiosos, porque minha mãe, ela fugiu, né? Ela tinha muito medo da perseguição judaica. E meu pai não era judeu, então acaba que a gente não é judeu, né? Porque meu pai não era, só minha mãe era. Se bem que a mãe transmite, né? A parte materna é quem transmite. Existe toda uma teoria, né, disso e tal. Mas a gente nunca foi praticante, porque minha mãe tinha muito medo. Então eu meio que cresci num lar assim que não tinha
conceitos religiosos. Eu fui desenvolvendo sozinha, sabe? Eu fui conhecendo os lugares, eu fui indo com uma amiga, com outra, com uma pessoa e outra, né? Fui na católica, eu fui na evangélica, fui em várias, sabe? Conhecer, várias. Mas eu não me identifiquei em nenhum lugar. Nenhum lugar eu encontrei dizendo assim, nossa, aqui eu encontrei a paz, aqui eu encontrei Deus. E eu sempre senti Deus muito perto de mim, sabe? Muita proteção, assim, eu sempre acreditei que eu sou digna, merecedora, sabe? Da proteção divina. E eu tenho uma amiga que ela é muito religiosa, ela é maravilhosa, ela fala coisas, acho que ela é adventista, e ela fala coisas assim incríveis, e ela tem uma inteligência assim emocional, e ela tá até meio que sendo preparada, acho que para ser pastora, sabe? E eu acho incrível, mas eu não gosto de fanatismo, não gosto de fanatismo e não me identifico com isso, sabe? Enfim, é um papo longo, né, igreja? É um papo longo. Mas entendo você, Bernadette, entendo que foi pra você uma bênção, entendo que você acredita, eu acho que isso é o que mais importa, né? É aquilo que você acredita. Se eu tenho Instagram, Paulo, tenho, @Verônica Rádio Romênia, é igual aqui, é o mesmo @. Gente, pode me seguir lá, porque eu preciso de gente, né? Quanto mais gente, melhor pra gente poder crescer e alcançar mais pessoas. A gente só vivia nos médicos, então, às vezes falta fé, né? Eu entendo. Eu acho que essa parte espiritual é muito importante mesmo, muito importante. Mas eu acredito muito assim também. Não sei se vocês concordam, mas eu não acho que quem opera é o homem, eu acho que quem opera é Deus, sabe? Você vai na mão do homem, mas quem te opera é Deus. Quando eu fui fazer essa cirurgia do nódulo aqui, que eu tava com esse, né, nódulo aqui, eu tinha muito medo de ficar com o rosto paralisado, eu tinha muito medo. Nossa, eu li muito a respeito de que mexer nessa parte do rosto poderia afetar os nervos, então eu tinha assim um pavor, sabe? Pavor. E tem como escrever nos comentários, o @ tem, eu escrevo. Mas aí eu tinha tanto medo de ficar paralisada, até quando eu pensei assim, gente, mas só que, tá, você tem que procurar um médico que te passe confiança. Então, os médicos que eu procurei, os médicos que eu fui atrás, sabe, que eu conversei, não me passaram confiança. Até que eu encontrei um em São Paulo. Eu fui pra São Paulo fazer minha cirurgia. Não fiz aqui, eu moro em Curitiba, não fiz aqui em Curitiba, porque eu não tinha confiança. Mas eu tenho certeza que Você tem quantos anos? Eu tenho 56, vou fazer 57 daqui a um mês. E quando eu encontrei esse médico em São Paulo, eu tinha certeza que quem ia me operar era Deus, que não era um médico. Ele falou pra mim, vamos operar isso aí, vamos tirar esse negócio do teu rosto, vamos, né, dar um jeito, porque eu tava com uma bola aqui, gente, nos meus vídeos antigos tava bem grande, sabe? E era, graças a Deus, era um lipoma, né? No começo eles acharam que era câncer, eu fiquei desesperada. Foi por isso que eu comecei a gravar vídeo na internet. Eu comecei há 2 anos a gravar vídeo na internet por conta desse nódulo que apareceu, sabe? Então eu fiquei com tanto medo, eu fiquei me sentindo tão sozinha, e comecei a gravar vídeo. E me salvou de uma certa maneira, viu? Porque hoje eu não tenho mais o nódulo, né? Não tenho, sarei, esse lado ficou um pouco maior do que esse, né? Ficou maior, mas tá, a gente vai vendo com o tempo o que dá pra fazer, né? Enfim, não sou obcecada por beleza, não sou obcecada, mas eu me cuido como dá. Claro que, essas coisinhas aqui me incomodam. Uma vez uma amiga minha, né, que eu amo, assim, que ela trabalhava numa outra escola comigo, ela falou, nem fale nada. Que eu falei pra ela, ai, Paty, me incomoda isso aqui. Ela falou, não fale nada que ninguém nem percebe. Eu falei, já falei, já gravei um vídeo falando. Porque me incomoda, gente, e eu não sei mentir, sabe? O meu grande mal é esse. Eu não sei mentir. Não sei falar uma coisa que eu não acredito, sabe? Não sei. O que você passa na pele é perfeito. Obrigada, meu amor.
tudo que eu passo tem ali no meu feed. Você pode olhar que eu sempre tô compartilhando as coisas que eu faço, tá? Aliás, nem era pra ser os meus vídeos direcionados pra essa área de beleza. Eu nunca pensei em direcionar vídeo pra área de pele, de beleza. Quem me direcionou pra esse nicho foi o próprio TikTok, o próprio Instagram. Sério, porque assim, eu comecei postando falando sobre coisas assim aleatórias. Eu falava sobre relacionamentos, eu falava que quando uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, a pessoa acaba te traindo, porque isso tem um mecanismo psicológico que explica isso, né? Por que as pessoas acabam traindo aquelas que estendem a mão. Então tem todas, nem eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a falar sobre a dança, que eu comecei a fazer dança, né? Eu comecei a falar sobre emagrecer, porque eu emagreci 42 quilos, né? Uma vez eu emagreci 37 quilos e outra vez eu emagreci 42, porque depois eu engordei tudo de novo. Aí agora emagreci já faz 7 anos que eu não engordo. Graças a Deus, consegui, né, finalmente manter. Então, eu comecei comecei a falar sobre várias coisas. Nunca pensei em falar sobre beleza. Só que daí, uma vez, alguém falou, nossa, você tem uma pele tão bonita, blá, blá, blá. E daí eu peguei e postei assim, 56 anos, 55 acho que eu tinha na época, né, porque faz 2 anos que eu gravo. Eu falei assim, 55 anos com essa pele perfeita. Nossa, gente, aquilo viralizou. Sabe? E daí toda vez que eu postava sobre a pele, aquilo viralizava. E quando eu postava de outras coisas, não... traições aconteceu com você. Então, mas sabia, Bernadette, que isso aí tem uma explicação, né? Tem uma explicação, porque é assim, ó, toda vez que você ajuda alguém, vamos supor, eu vou ajudar você, Bernadette, eu vou te ajudar. E você tá precisando de ajuda. Mas a gente, o ser humano é tão orgulhoso, ele tem problemas, né, assim, com não se sentir bem, com não se sentir digno, com não se sentir merecedor, com não se sentir bem resolvido, com não se sentir vitorioso. E quando alguém te ajuda, o inconsciente teu, não é o consciente, porque a gente fica agradecida, né? Aí eu te ajudo, Bernadette, vou te ajudar, sei lá, vou te arrumar um emprego. Vamos colocar assim, não vamos nem falar de dinheiro. Vou te arrumar um emprego na mesma empresa que eu trabalho, eu te arrumo um emprego e você fica grata. Lógico que você fica, mas no teu inconsciente você fica pensando, por que ela pôde me arrumar e eu, sabe, eu sou inferior. Sem querer a gente pensa assim no inconsciente. E daí você acaba fazendo coisas para essa pessoa que te ajudou também sem querer. Sabe? Então existe um mecanismo que explica isso, que a pessoa se sente inferior e ela acaba fazendo isso não por querer, é como se fosse um reflexo, sabe? Então, acontece isso, acontece essas traições quando a gente ajuda, a gente acaba sendo traído muitas vezes, né? Mas então, voltando, né, ao foco. Aí eu comecei a gravar sobre pele, porque era o que andava, era o que viralizava, era o que as pessoas queriam ver, era o que o algoritmo entregava, né? Então, assim, mas até hoje, gente, o que eu faço não é com o intuito de ganhar dinheiro, sabe? Não é. É sempre pelo feeling, eu vou pelo instinto, sabe? Vou postar tal coisa, vou postar outra coisa, eu vou, sabe? Não tenho ninguém de marketing que me ajude. Esses tempos apareceu um menino que se ofereceu para me ajudar nessa parte de marketing. Eu até fiquei tão feliz, falei, nossa, vai dar certo. E ele queria fazer... obrigada, meu amor, você é tão linda, obrigada. E ele queria fazer essa parte de marketing. Ele falou, Verônica, vamos vamos colocar um e-book, não sei o quê. Eu falei, vamos, né? Fiquei feliz, falei, tá, porque eu gostaria muito de trabalhar só com internet, né, gente? Quem que não gostaria? Eu acho que ia ser assim, nossa, muito melhor pra mim do que ter que ir todo dia na escola, dar aula e tal. Mas aí acabou que ele, antes de ontem, ele pegou e escreveu, eu fechei com outra empresa, não vai dar mais pra te assessorar. Então a gente ia começar um projeto e não deu. Então assim, sabe, parece que na internet assim, as coisas parecem que vão e não vão. Aí tive outras propostas já de várias pessoas, né? Já teve um senhor que me procurou uma vez e falou, nossa, vamos... Mas ele queria ter acesso à minha página, ele colocar os produtos dele lá na minha página, e ele queria me vender uma mentoria que eu tinha que pagar só R$1.900 por mês pra ele só. E eu falei, gente, não, né? Daí não dá, daí também não dá. Aí também já tá
Então, assim, aparecem algumas coisas na internet. Eu não quero transformar, eu já recusei muita proposta de suplemento, de colágeno, porque eu não quero transformar, sabe, a minha página lá, o meu Reels, em propaganda toda hora. Não é o que eu quero, por isso que eu não gosto tanto do TikTok Shop por conta disso. Você fica lá só vendendo. Não era meu objetivo ficar lá pondo cupom, né? Cupom de colágeno, cupom de não sei o que, cupom de não sei o que. Eu acho que fica chato, sabe? Fica cansativo. Então não era o meu objetivo, não é, né, o meu objetivo. Então eu vou indo, vamos ver pra onde vai me levar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sem muita expertise, porque eu não tenho, sem muita tecnologia de marketing, porque eu também não tenho. Eu faço o que eu posso, no tempo livre que eu posso, do jeito que dá. E vamos ver pra onde a vida vai me levar, né? Vamos ver pra onde a internet vai me levar. Eu agradeço aqui vocês que estão aqui, que disponibilizaram o tempo para estar aqui comigo. Muito obrigada. Vou tentar fazer mais live. Eu queria fazer mais live, sabe? Queria. E não sei se eu consigo tempo para isso, né? Porque eu tenho tanta coisa, estou gravando tanta coisa. Você tem dicas para ter uma autoestima melhor? Muitas dicas para autoestima melhor eu tenho. Muitas, porque, na verdade, eu pesava 114 quilos, né? E eu deixei... Nossa, o cleque do meu cabelo, você escutou? Fez cleque aqui, arrebentei meu cabelo. Eu deixei de cuidar de mim praticamente a minha vida toda, sabe? Eu me anulei, eu cuidei de outras pessoas, eu fui engordando. Eu me dava esses pequenos prazeres, né, de comer, e fui engordando, e fui envelhecendo, e fui ficando, sabe? E, gente, é engraçado, porque a vida sempre me empurrou, sério, mas isso é pra outra live, tá? Assunto pra outra live, porque a vida sempre me empurrou pra onde eu deveria estar. Então eu acredito muito nisso, eu acredito que a vida também vai te empurrar. Você só tem que deixar, você só tem que permitir. E autoestima, sabe? Ai, saudações do Chile, que linda! Ai, gente, tem tanta gente que vem, né, pra cá, no meu perfil, que vem falando espanhol e eu não sei falar pra poder responder muita coisa. Às vezes não dá tempo também de responder, tá? Não é não querer, não é... Mas às vezes também eu leio os comentários e me faz mal, sabe? Porque tem tanto comentário ruim e daí me dá vontade de responder. E daí não... Melhor não, às vezes, sabe? Porque se responde, acaba sendo mal educada. Mas é que, gente, sério, cada comentário que... Não é fácil, sabe? Não é fácil. Então, às vezes eu prefiro não ler. Quando eu leio, eu não consigo responder. Desculpa se não respondi você que tentou falar comigo, porque eu juro que não é intencional. Eu, por mim, eu responderia a todo mundo. Teve uma época que eu comecei a responder, sério, eu tô com túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo. Aqui nem sinto, claro, eu tô com a hérnia cervical, né, também. Mas de tanto ficar, gente, começou a me doer assim, ó. Eu comecei a fazer massagem, que eu vi um rapaz na internet, um fisioterapeuta que ensinou a fazer a massagem aqui, ó, embaixo do braço, que melhorou muito pra mim isso aqui. Mas eu ficava respondendo manualmente, sabe? Então, assim, eu não consigo responder todo mundo, gente. Eu gostaria muito, mas eu não consigo. E se eu conseguir entender um pouquinho de tecnologia, mas aí colocar aquele robô pra responder, eu também não sei se é tão válido, né? Porque tem tanta mensagem e eu não consigo responder. O meu batom, ó, você que perguntou que cor é esse batom. Eu gosto desse aqui, tá vendo? Que é esse vermelhão, esse tom de vermelho, que é o batom da Estée Lauder. Eu adoro essa marca, Estée Lauder, né? E daí eu comprei esse aqui, também é Estée Lauder. E daí tem esse da Lancôme que eu passei. Mas eles são tudo o mesmo tom. Esse aqui acho que é o Envy. É o Envy... Ou é o... Peraí, tem que pôr o óculos que eu não enxergo. Pera. Não, esse aqui tá escrito Carnal. 520 Carnal, da Estée Lauder. Esse aqui é o Thrill Me 699, da Estée Lauder. E esse que eu passei agora... Ai, sabia que um dos primeiros vídeos que eu fiz, teve um rapaz... Ó, eu tô borrado, né? Teve um rapaz que ele ficou... aprenda a passar batom direito antes de fazer vídeo. Nossa, ele me esculachou. Me esculachou. E daí veio um monte de gente me defender. Ó,
borrado. Um monte de gente me defendendo. E assim, gente, eu passo batom borrado, passo, não sei passar perfeito, passo do jeito que dá. E daí ele ficou me esculachando que eu não sabia passar batom. Aí depois eu comprei esses negocinhos aqui, né? De contornar. Aí eu fiz contorno. Aí teve uma moça que pediu. Ela falou assim, ai, comprei batom preto, faz com batom preto. Eu comprei batom preto, fiz com batom preto. Nossa, o dente cheio de batom. Agora que eu tô vendo, ó. E a gente não vejo a hora que vem esse colírio, né? Esse colírio que vai deixar a gente enxergar sem óculos. Que vai permitir que enxergue de perto novamente. Já pensou? Eu vou conseguir fazer maquiagem bem legal de novo. Porque eu não enxergo mais, né? Ai, isso é tão triste. A gente não enxergar. Mas tem um lado bom, sabia? Tem um lado tão bom de não enxergar. Sabe qual que é? Eu chego em casa, eu não vejo a sujeira. Juro, eu não vejo a sujeira. E aí, às vezes eu penso assim, como eu era maldosa, assim, com a minha mãe, às vezes. Porque minha mãe já não enxergava mais, né? Tadinha. Tava com presbiopia. Eu chegava em casa do trabalho, que eu trabalhava manhã, tarde e noite. Pra poder sustentar todo mundo em casa, né? E eu chegava cansada, mas chegava e tava sujo, né? Ela não passava uma vassoura. E eu, na época, chegava e falava, poxa, a vida tá suja. Ela falava, mas eu não vi que tá sujo. E eu não acreditava que ela não viu. Eu falava, como você não tá vendo? Tá vendo que tá sujo? E daí eu ia lá e varria, ainda chegava cansada, ainda tinha que varrer, não sei o quê. E agora eu entendo ela, porque a gente não vê a sujeira, gente. Sério, não vê. E daí eu chego aqui na minha casa é pequena, assim, é só isso aqui. Mas eu chego aqui, eu não vejo nada. Tudo tá limpo, tá lindo. Daí eu fico descansando, não preciso ficar limpando toda hora. Claro, eu limpo, né, gente? Mas não fico assim, sabe, fissurada. De ficar toda hora... Aqui é branco, então pense o pó que fica. Se eu colocar isso aqui, deixa eu ver. Meu Deus, tem muita sujeira. Olha ali. Ai, tá preto. E assim, ó. Não enxergo nada. Não enxergo nada. Tá lindo. Tá limpinho. Então tem esse lado bom, né? De limpeza que a gente não vê. Só que daí também, ó, a gente não vê ruga. A gente não vê nada. Aí teve um dia, porque eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês, tanta coisa. Eu não enxergo com o olho esquerdo. Eu não enxergo. Deixa eu ver o que você escreveu. Yara, eu tenho miopia, cheguei e pensei como é. Então, eu não enxergo nada com o olho esquerdo, tá? Quando eu era criança, eu deveria ter usado tampão, ó, porque assim eu vejo tudo embaçado. Então eu não enxergo nada com esse. Esse meu olho é inútil, praticamente. Com esse aqui eu enxergo tudo. Só que com esse aqui eu já tô com presbiopia. Eu não enxergo mais a letrinha pequena. O médico falou que quando eu era criança eu devia ter usado tampão pra forçar esse olho. Porque disse que meu olho era aquele preguiçoso. Ok, então não tem como eu fazer... Hoje, por exemplo, botar aquela lente pra ficar com um de perto e um de longe. Porque esse aqui não tem conserto. Então não tem como. Aí vai vir agora esse colírio, que se você pingar, você vai conseguir enxergar de perto, né? Aí não vejo a hora de testar isso. Imagina eu poder enxergar sem óculos. Porque esse óculos, gente, juro. E olha que não usa tanto tempo. Já começou a me fazer marca aqui na pele. Quem usa óculos sabe. Já começa aqui, ó. Gente, sério, mancha tudo. Pesa, dói a orelha, faz calo na orelha. Ah, isso aqui, eu tenho pavor de óculos. Nem de sol não uso, eu tenho pavor de óculos. Esse aqui até que não tá feio, né? Tá bonitão, branco e tal. Mas eu não gosto desse peso no meu rosto. Não gosto de ter que, sabe, depender de alguma coisa pra enxergar. Quem que gosta, né? Ninguém gosta. Mas aí eu coloquei a lente uma vez, eu fui numa oftalmo e coloquei a lente. Gente, sério, eu enxergava a ruga aqui. Aí eu falei, eu não quero ficar vendo essa ruga, sabe? Mas tá vendo? Pede pra Deus e não, né, não sabe o que pede. Mas assim eu não enxergo. Assim eu olho e parece que eu tô linda. Nossa, não tem nada. Claro que tem um monte, ó, um monte de linha de expressão. Todo mundo tem.
todo mundo tem. Mas eu me sinto linda, mesmo assim. Eu me sinto jovem, eu me sinto feliz, eu me sinto iluminada. E por mais que a gente tenha problemas, a gente tem que se pôr pra cima, a gente tem que se ver positivamente, a gente tem que se ver, sabe? Nossa, tô ótima, não sou melhor do que ninguém, não é isso? Mas eu tô bem, eu tô linda. E eu faço muito aquele negócio de repetição, sabe? Eu fazia mais, agora eu parei um pouco, eu tenho que voltar. Eu tô andando na rua, por exemplo, eu vou pensando assim, eu sou linda, eu sou jovem, eu sou rica, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou amada. Eu vou andando e vou pensar, repetindo isso na minha cabeça. Isso, eu sou magra, né? Que pra gente é importante. Não é porque ser magra, gente. Ai, não sei, não é isso, né? É pela saúde mesmo, porque eu pesei 114 quilos, eu sei o que é isso. E o que eu tenho hoje, essa hérnia que eu tenho, por exemplo, eu tenho certeza que é reflexo desse meu peso, que era tanto, sabe? E eu posto sempre, se você já me acompanha, já me segue, você vê lá as fotos quando eu era bem gorda, sabe? Eu era bem desproporcional, ainda sou desproporcional, eu não tenho um corpo proporcional, né? Porque aqui eu sou muito pequena, né? Mas aqui eu não tenho quadril, não tenho cintura, sabe? O que é isso aqui? A live termina em 4. Inatividade. Por que inatividade? Ai, é como se eu não tivesse aqui. Tive que arrastar uma pecinha aqui pra dizer que eu tô na live. Gente, não tem ninguém na live, tem ninguém dando like aqui no meu negócio, porque daí, ó, eu tô dando like na minha própria live. Como que falava antes Forever Alone, né? Porque dizendo que tava inatividade. Inatividade como? Tem 40 pessoas, aqui tem um monte de gente. Então, assim, eu sou desproporcional, né? Eu sou muito grande aqui, eu tenho muita gordura nas costas, aqui, ó. Tá vendo? É muito gordo. Então, aqui não é. Então, assim, eu sempre fui desproporcional, sabe? Sempre fui. E pense eu bem gorda, eu era mais desproporcional ainda, sabe? Ficou muito feia, assim. Mas a questão não é nem feia, porque eu me achava bonita. Eu sempre me achei bonita do jeito que eu tava, sabe? Eu nem me enxergava muito. Eu sempre achava, nossa, que bonitona. Até que um dia eu contei isso já, também eu vou deixar pra outra live. Eu peguei uma blusa minha, gente, sério, tamanho 52. E eu peguei aquela blusa assim, ó. Eu juro, eu peguei assim. Assim, ó. E fiz assim. Ela era um lençol. Ela não era uma blusa. Ela era um lençol. E daí, eu falei assim... Nossa, porque eu tinha aquela maneira de falar assim, ah, cada vez os tamanhos estão menores, cada vez estão fabricando tamanho menor. Cara, eu não me enxergava, eu não me via daquele tamanho. E quando eu vi aquela blusa daquele tamanho, eu falei, gente, o que é isso? E era uma blusa de viscose, ela não esticava, sabe? Era uma blusa assim que não tinha elastano nada. E quando eu vi aquele tamanho, eu falei, meu Deus, eu tô usando esse tamanho. E assim eu comecei a tentar fazer regime. E o meu pai sempre foi muito gordofóbico, sabe? E meu pai falava um monte pra mim. E eu não conseguia emagrecer. Ele mandava eu comer menos, eu não conseguia comer menos. E eu tentava tudo que é tipo de dieta. E daí eu... Gente, sério, assim, eu sofri muito. E cada um com as suas dores, né? Porque tem gente que acha assim, nossa, tão simples parar de comer. Mas não é, né? E claro, eu tive questões que me fizeram engordar, tive problemas, traumas enormes na infância e abusos, né? Que me fizeram chegar onde eu cheguei e eu tive que lutar contra isso e depois que eu consegui falar sobre isso mudou muito. Enfim, é uma longa história, né? Mas são trajetórias, né? Que tornam a gente o que a gente é hoje. São trajetórias. E eu vou conversando com vocês muito mais sobre essas coisas em outros dias, tá? Hoje eu consegui esse tempinho pra fazer live. Eu não quero prometer que eu vou fazer sempre live, porque não sei se eu consigo, né? E queria muito fazer a ASMR. Eu peço a Deus que me ilumine, que me mostre o caminho do que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, sabe? É isso mesmo, né, Yara? Se fosse simples, todo mundo era magro. Bem isso. Olha como eu consigo ler às vezes, né? Tô feliz que eu tô conseguindo ler. Mas se fosse simples, todo mundo era magro. E a magreza não é questão de beleza só. Claro que a gente olha, a gente gosta, é bonito, né? Mas é questão de saúde, é questão de mobilidade, é questão de estrutura, né? De peso nos ossos, de cartilagens, de tudo isso. Tudo isso conta, sabe? Não é só questão de estética.
Mas eu gostaria que todo mundo fosse bem, magro e se sentisse bem e fosse feliz, né? É isso que eu acho que é o que mais importa. Enfim, vamos pedir agora que eu consiga me guiar para um caminho legal. Ou eu faço a ASMR, que eu queria ter alguém que comentou que eu devia fazer ASMR. Eu adoro a ASMR e gosto de fazer essa voz mais assim, mais sussurrante, porque eu acho... Como que eu comecei a fazer essa voz e por quê? Vou explicar pra vocês. Na verdade, eu via vídeo na internet, toda vez que eu vejo a pessoa gritando, sabe? Toda vez que eu vejo aquela pessoa falando, oi! Eu não consigo nem fazer, mas quando eu vejo a pessoa assim, falando com aquilo me assusta, sabe? Me deixa... Eu não gosto de tanto barulho, de tanta gritaria. Parece que ele tá querendo me convencer, enfiar na minha cabeça que, sabe? Tipo assim, você tá me ouvindo, eu tô gritando, eu tô feliz. E aquilo me incomodava. Então eu falo num tom que é um tom que eu gostaria de ouvir da pessoa aí do lado, sabe? Talvez não sussurrar tanto como eu faço com os meus vídeos, talvez eu devesse mudar isso, eu tenho que ver, muita gente critica e tal. Eu tô aberta à crítica, gente, sempre fui aberta à crítica. E eu tento pensar, refletir sobre as coisas, eu não sou aquela pessoa que acha, nossa, eu tô certa. Não, não é isso não, sabe? Eu gosto de ouvir, às vezes até incomoda, né, quando a pessoa reclama, mas eu presto atenção e penso, nossa, talvez eu devesse mudar esse tom. Mas eu comecei com isso justamente porque eu não gostava dessa ideia de choque, assim, ai, obrigada pelos coraçõezinhos, tá? Obrigada mesmo. Não sei o que eu ganho com esses corações, né? Se eu ganho pelo menos alcance da live. Uma vez eu pedi para um aluno meu, porque eu tenho muitos alunos que hoje são adultos, né? São pessoas já formadas e pessoas que entendem da internet e tal. Já encontrei bastante gente e já me explicaram como que é em live, mas eu nunca consegui ver resultado nenhum de live que eu fiz, tá? Nunca, assim, falando em termos monetários ou de benefícios ou de alcance. Nunca consegui ver nada. Pelo contrário, já entrou aluna minha que ficou falando bobagem, sabe? Ai, sério, cada uma, mas eu tenho história pra contar, sabe? Tenho história pra contar. Yara, o que é isso? O que é isso o quê? O que é isso o quê? A Tereza perguntando pra Yara, o que é isso? Então, assim, eu já me perco tudo que eu tava falando, né? Me perdi. Mas assim, a ASMR eu gostaria de fazer, mas aí eu não sei exatamente como fazer, o que fazer, e daí eu não tenho tempo pra fazer. E daí eu pensei que eu teria que comprar aquele microfone específico de ASMR, né? E eu vejo algumas pessoas que fazem ASMR que eu acho bacaninha, fazem tipo uma novelinha e tal, né? O que é ASMR, Tereza? ASMR é assim, ó. São sons que você faz. Você fala sussurrando e você penteia cabelo. Você bate aqui com a unha. Você faz... ASMR é isso, tá? São esses sons, sussurrar e sons de boca. Sabe essas coisas assim? São essas coisas que a gente faz nos vídeos. E que muita gente pra relaxar, pra dormir. E muitos vídeos meus acabam saindo com tendência de ASMR, sabe? Porque a minha voz eu falo sussurrando. Mas eu tento falar pra ser agradável. A minha tentativa não foi pra ser ASMR, tá? Aí muita gente falava isso. Porque eu também, ó, eu vou engolir a saliva, faz aquele barulho de boca, né? Isso mesmo, resposta sensorial autônoma do meridiano. Isso. Sons para relaxar. Isso, então. E eu queria muito fazer aquelas novelinhas. Eu cheguei a fazer. Aí teve uma que eu fiz assim. Eu prendi o cabelo. E daí eu fazia com óculos. Aí eu era professora. Aí eu fui fazer a chamada. Aí depois eu era... Sabe, assim, que eu vi que muita gente faz isso. Aí eu era outra pessoa com cabelo... Sabe, assim? E daí você faz, falas curtas. Eu acho bem legal. Eu adoraria fazer. Mas aí eu conversei com um amigo meu, eu tenho um amigo, gente, que ele é meu amigo, a gente fala em romeno, todos os dias a gente se fala. Eu conheci ele aqui na internet, ele já veio aqui pro Brasil, ele mora na Suíça. Ele veio aqui pro Brasil, a gente fez uma amizade tão incrível, ele é meu, sim, super, super, super amigo. Ele é como se fosse a minha família, que me aconselha, sabe? Ele é casado com um romeno. Então, ele é brasileiro, casado com um romeno, e ele mora na Suíça hoje, ele e o marido. E eu conheci ele é meu, meu amor da minha vida, amo meu Gu, que é meu amigo.
E ele me dá conselho. Daí eu falei, Gu, o que você acha de eu fazer a ASMR e tal? E ele fala assim, mas vê, se você começar a fazer outra coisa totalmente diferente, tudo que você já conquistou até agora, sabe? Roleplays, isso mesmo, né? Eu acho tão legal. Mas em tudo que eu fiz até agora, sabe, gente? Eu teria que abrir um paralelo. Eu teria que abrir um canal paralelo, talvez, né? Porque o meu direcionamento foi totalmente outro. Então, talvez eu tivesse que abrir um canal paralelo, onde eu começasse o ASMR do zero, mas aí eu não tenho tempo, eu não tenho recursos financeiros para fazer, sabe? Porque vamos supor, se eu já conseguisse viver da internet, se eu conseguisse dos meus vídeos, ainda assim, gente, só os vídeos que eu faço já me tomam um tempo absurdo por dia. Não é uma moleza, sabe? Então, se eu já conseguisse viver disso, talvez me sobrasse um tempo para eu investir nessa outra área. Mas aí não me sobra. Mas aí às vezes eu penso também, tudo é desculpa, porque quando você quer, você faz, né? Você usa retinol? Não uso ácido, não gosto de ácido. Sou contra ácido, tá? Não sei, eu tenho medo de ácidos, então não uso. E muita gente ama a ASMR, né? E eu acho que é uma área, assim, muito top. Eu acho que é uma área bacana. É uma área onde você não vai encontrar um monte de gente te criticando porque você tá velha, porque você tá gorda, porque você tá, né? Eu acho bem bacana. Eu acho que valeria a pena eu migrar pro ASMR. Mas eu tenho medo de perder aquilo que eu já conquistei. Porque não foi assim... não é fácil, gente. Parece moleza, mas não é, sabe? Então, essas pessoas que eu conheci, esse crescimento, parece que tem, deixa eu ver quantos anos? 30 anos, Julia, não exagera, né, meu amor? Eu tenho 56, vou fazer 57. Eu acho que apareça uns 48, né? Por aí, uns 45, talvez até passe. Talvez pela jovialidade. O que eu acho, assim, que nem eu falei? É energia, né? A energia é o que faz a gente ser jovem. Então é o jeito, é o cabelo, sabe? O jeito de olhar, é o sangue nos olhos. É tudo isso que faz a jovialidade. Não é a ruga, né? Não é isso que faz. Porque olha esse inchaço. Ai, gente, eu quero ir fazer essa blefara. Quero ir fazer. Quero fazer. Mas precisa de grana, né? Tudo precisa de grana, né, gente? Então, assim, concluindo, talvez eu migre pro SMR porque é uma vontade minha, porque é mais leve, é mais divertido. Eu acho que sabe? Eu queria até fazer um curso de ASMR, sabe? É isso, né, Júlia? O jeito de levar a vida, bem isso. Eu acho que é isso que é... Todo mundo que me conheceu pessoalmente, sabe? Sempre falou que eu tinha uma alegria que vinha assim, sabe? Do nada. E eu sempre fui essa pessoa, mesmo sofrendo, mesmo com peso, mesmo sendo abusada quando eu era criança, mesmo sendo, sabe, maltratada, mesmo tendo sofrido bullying, mesmo, sabe, tendo que trabalhar 3 períodos para conseguir o sustento, mesmo tendo tudo que eu passei, eu era uma pessoa feliz. Aí eu estudei que tinha o gene da felicidade, né, que parece que vem com a gente. Não sei se é verdade, mas é o que parece, né? Eu sou do signo de Virgem. Quem que tá perguntando? Itim, Virgem. A técnica da escova é uma vez por mês? Isso. E olhe lá, tá? Eu intercalo a escovinha. Eu uso essa aqui agora, porque agora eu já tô acostumada. Com Dermaroller, tá? Essa aqui nem abri ainda, porque é descartável. Então eu intercalo. Então, às vezes eu não faço nada, tá? Eu deixo também, às vezes, a pele respirar. Eu acho que o mais importante é você deixar a pele descansar, tá? E eu não sobrecarrego a minha pele, não faço filtro solar, nada disso. Então, tem uma série de coisas. E sempre suplementei colágeno, como muita proteína, enfim, né? Isso aí Você compra um a cada vez. Desse aqui, eu compro vários, né? Mas ele é baratinho, é R$12, dependendo de uma promoção que você pega, 12, 19, né? Só que assim, eu uso uma vez só, mas eu acho que eu uso o quê? Uns 4 por ano, tá? E a escovinha eu não faço toda semana, não faço todo dia, não faço todo mês. Eu intercalo com microagulhamento, e agora que eu tô sentindo a minha pele um pouco sensível, porque eu tô com essa dermatite na perna também e tal, aí não tô nem fazendo. Pode ver como não saiu vídeo novo.
Porque, gente, eu não vou maltratar minha pele só pra gravar vídeo, né? Ah, vou ficar lá. Não vou fazer isso. Porque o que eu compartilho com vocês é o que eu faço de verdade, tá? Tem dica pra linhas... Mas olha aqui, gente. Olha as minhas linhas na testa. Tem linhas na testa. A questão não é... A gente tem linhas na testa e vai ter linhas na testa. E tá tudo bem as linhas na testa. Porque não existe não ter linhas na testa, sabe? Então, como que eu amenizo, talvez, que eu não tenha aquela ruga aqui, eu já tive um pouco mais marcado, com esse, né, com essas coisas que eu faço, com óleos que eu uso, mas também não uso óleo todo dia, não uso hipogloss todo dia, eu não sobrecarrego a minha pele, a única coisa que eu uso todo dia é maquiagem, tá? Eu passo a maquiagem, à noite eu tiro a maquiagem, e é isso. Não tem nada que eu faço, né, todo dia. Ai, todo dia skincare, todo dia encher a cara de creme. Não. Inclusive, se eu começar a encher meu rosto de coisa, começa a sair umas manchas vermelhas, sabe? Começa a sair umas espinhas, uns troços. Então eu não faço nada todo dia. Nada todo dia. Deixa eu ver aqui. Acha que gua sha funciona? Então, acho que não. Eu acho que o que funciona, essas massagens, né, essas coisas, a gente, isso aí acho que é tudo uma grande alugação, sabe? Eu acho que não, isso tudo tá, deve funcionar o gua sha, por exemplo, aquele massageador, eu tenho um aqui, aquele, né, que se faz assim, pra dar uma desinchada, né? Mas assim, ficar esfregando o rosto com aquilo todo dia, eu não faço isso. E eu não acredito que ajude, então eu não faço, porque eu acho assim, tudo que você acredita, você tem que fazer. Se você acredita que aquilo vai te fazer bem, você tem que fazer. Se você sente no teu coração, eu não sinto no meu coração, então eu não faço, sabe? Então, melhor suplemento para dar energia. Olha, energia depende. A energia celular, tá? Eu tô tomando esse aqui. Trio magnésio com enzima Q10. Então, assim, para energia celular, metabólica, né? Para você ter mais disposição e tal. Mas sabe aquela energia que você tem de levantar da cama com motivação para ir treinar? Eu não tenho isso. E nada me fez ter, nenhum suplemento me fez ter. Sabe quando que eu levantei motivada? Quando eu tinha algum projeto, quando eu tinha alguma coisa que, nossa, vou levantar pra gravar um vídeo pra internet, porque, sabe, as pessoas estão vendo, ou então eu vou levantar porque eu tenho, sei lá, ai, gente, ó, eu vou falar uma coisa que é vergonhosa, mas vou falar, porque eu sou sincera. Ai, eu vou levantar pra comer um negócio que eu tô a fim de comer. Ai, sério, quantas vezes eu levantei da cama pra comer, porque eu tinha vontade de comer alguma coisa. Então, assim, nada faz a gente... nada. Na minha experiência, né? Tô falando por mim. Nada me fazia, nenhum remédio, nenhum suplemento, nenhuma vitamina me faz levantar da cama, uau, querendo, sabe, fazer... Não, eu não tenho isso. Até porque eu sou mais noturna que diurna. Pelo menos sempre achei que eu fosse mais noturna, né? À noite eu me sinto melhor, eu tenho mais disposição, eu tenho mais ânimo. Eu não acordo feliz da vida, sabe? Você já teve acne? Não, nunca tive acne, não tenho cicatrizes de acne, não tenho. O que eu tive foi catapora, eu tenho umas cicatrizes de catapora, eu tenho uma aqui, tenho uma por aqui, que eu não sei mais onde tá, mas não. Você tem filhos? Não, não tenho filhos. Eu fiquei grávida 3 vezes, eu perdi as 3 vezes, a terceira vez eu perdi no 3º mês. E depois que o médico tentou segurar com muita progesterona, e foi muito doloroso pra mim, até o processo físico, porque eu tive que fazer uma... Ai, como é que é o nome? Ah, esqueci o nome, quando você faz aquele raspa o útero, assim, sabe? Eu tive que fazer isso e eu senti muita dor. Foi muito difícil pra mim, sabe? E muito traumático, né? Mas eu tive 3 gestações que não deram certo, e depois dessa nunca mais, sabe? Nunca mais tentei, nunca mais... Não tive essa sorte de ter filhos, sabe? Não tive essa sorte, mas assim, não sou amarga por isso,
porque eu tenho meus alunos que me dão essa alegria, sabe? Eu tenho alunos de todas as idades, eu já tive aluno de primeiro ano, de nono ano, de ensino médio, todos meus, como se fossem meus filhos, sabe? Então, assim, não tem essa amargura. Então, desculpa a pergunta, não sabia se... Ai, não, imagina, pode perguntar, gente. Eu acho assim, tem muita gente que tem curiosidade sobre a minha vida particular. E eu pensava assim, eu não vou ficar dando muita informação sobre a minha vida particular. Eu vou deixar pra falar isso mais lá pra frente, né? E daí muitas pessoas falavam assim, mas a gente tem curiosidade, a gente quer saber, a gente quer saber sobre você. E daí eu comecei a entender, né? Porque no começo, assim, no primeiro momento, eu pensava, eu não vou misturar a minha vida particular com os meus vídeos. Só que eu entrei na internet por conta do problema particular, que era um nódulo que eu tinha aqui, né? Então, se eu entrei por isso, por que eu ia deixar minha vida particular de fora? Então, e assim, eu ainda tô tentando melhorar, porque eu não posto muito story. Aí eu fiz amizades incríveis aqui na internet, gente, sério. Tem gente que eu consigo, que dá tempo de eu entrar, de eu conversar, e daí eu acabo conhecendo as pessoas, a gente acaba fazendo uma amizade incrível, daí são minhas amigas, assim, já. E aí uma amiga minha falou assim, Verônica, faça mais story, porque eu entro lá, não tem story teu, não sei o que, não sei o que. Então, eu tento mudar, gente, mas não é fácil, sabe? Porque eu tenho aquela cabeça de Reels, postar um negócio lá e acabou. Então, eu tô tentando melhorar. Tenho 17 anos, uma linha fina na testa. O que você acha que é ressecamento ou o quê? Júlia, eu acho que é bobagem da sua cabeça. Eu acho que pare, 17 anos você não tem nada. Sabe que eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu invocava com essa linha aqui, ó. Que a gente tem uma linha aqui, tá bom? Agora tá inchado ali, que eu não tinha esse inchaço. Mas eu tenho, sabe, um tracinho ali. Eu invocava com isso. Então eu te entendo. Só que eu vou te falar, Júlia, presta atenção, porque quando a gente escuta os mais velhos, a gente não precisa sofrer. Então, assim, tudo que eu invocava comigo quando eu era bem nova e me trazia insegurança, foi uma grande bobagem, porque hoje eu percebo como aquilo não fazia diferença nenhuma. Então, a linha que você tem na testa não faz diferença nenhuma, tá? O que faz diferença é a tua energia. Então, essa linha da testa que a gente tem, ó, que todo mundo tem, claro, 17 anos você tem também já. Todo mundo tem, mas vai envelhecendo, vai ficando mais marcado. E você vai ter, isso faz parte de você. O que eu fazia para esconder as minhas linhas da testa quando eu tinha a tua idade? Eu cortei franja. Eu cortei franja porque eu não gostava disso aqui, ó. Eu não gostava dessa parte, ó, que parece que não tem muito cabelo. Tá vendo ali, ó, né? Parece uma... Aí eu queria esconder isso e queria esconder essas ruguinhas da testa. Eu cortei franja. E eu passei 48 anos da minha vida. Não, 48 não, porque quando eu cortei franja eu tinha 17. 30 anos da minha vida de franja pra esconder uma coisa que hoje eu não escondo e que eu me sinto bem, entendeu? Então, assim, não vou te julgar porque tudo é momento, né? Tudo é momento. Mas eu aposto que você é linda. Linda. Deixa eu ver o que você escreveu. Ai, obrigada, viu? Fez meu dia. Ai, mas olha, eu tenho certeza, Júlia, que você é linda. 17 anos, uma linhazinha não faz nada. Isso não faz diferença. Não é isso que faz diferença. Então, procure se olhar como um todo. Sabe que eu demorei pra me ver como um todo. Sabe assim, de você olhar e ver o todo? Ah, mas eu tenho aqui, ó. Aqui, eu tenho um fiozinho que me incomoda. Que ele cresce pra cima. Gente, mas eu percebi no todo que esse fiozinho não faz diferença nenhuma. Então, tô linda. Com fiozinho, sem fiozinho, tô linda. Entendeu? Então, arrume o que faz diferença pra você. Arrume o que te incomoda e que você pode arrumar. Se você for se sentir bem cortando uma franja, corte, né? Depois talvez você perceba, nossa, não precisava ter cortado. Mas, sabe, faça o que você quer fazer pra você se sentir bem. Isso é o mais importante. Mas, primeiro, não dê tanta importância pra detalhes pequenos que não vão interferir no todo. Não vão. Então, eu me incomodava tanto com esse tracinho que hoje eu penso, nossa, que bobagem, uma coisa que... Mas quando a gente é jovem, a gente busca coisa pra se incomodar, né? Parece que se você não buscar alguma coisa ali pra se criticar, parece que a gente não é a gente, não é verdade? Gente, então é isso. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por vocês estarem aqui.
Obrigada pelos coraçõezinhos. Vou tentar fazer mais live, mas me acompanhem lá. Tô sempre ali. Vou pensar sobre o ASMR. E mais uma vez, muito obrigada, tá? Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada por tudo que vocês comentaram. E um beijo pra vocês. Tchau, até a próxima. Esse negócio aqui.